Terceiro volume da obra: A Vidência Racional do Ser Humano. Ter contato com os eternos da planície racional, por ter todo o conhecimento do que é imunização racional, nascendo na pessoa a vidência racional, por meio do fluido que entra dentro do eu da pessoa. E esta luz, que está dentro do eu da pessoa, ligada à planície racional, porque é vinda da planície racional. Uma vez a pessoa recebendo esta ligação e nascendo a vidência racional na pessoa, e a pessoa vendo daqui de baixo a planície racional lá em cima, se entendendo com os habitantes, conversando com eles, recebendo orientações para o seu equilíbrio aqui nesta vida, enquanto aqui permanecerem. Então, está aí o que é imunização racional. Devo dizer também, entre tantas coisas, sobre o que há no encanto e no desencanto. E assim, hoje, todos com o verdadeiro conhecimento de si mesmo em mãos, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio e todos se modificando de mal para o bem, por estarem ligados à luz da base de sua origem. Uma vez ligados à luz da base de sua origem, receberão todas as orientações para o equilíbrio racional. E aí, tudo se modificando de bem e de bom para todos. Ao passo que ligados aí, como estavam, no fluido elétrico e magnético, tinham mesmo que viver desequilibrados, e esta natureza não regular. Não regulando, tinham que viver neste desequilíbrio, e daí surgindo o sofrimento de todos. E assim, até que chegou o dia que muitos esperavam e outros não. Outros pensavam que a vida fosse essa mesma, e outros já pensavam que a vida não podia ser esta mesma. Por tudo isto, tinha que chegar o dia de grande modificação para melhor. E assim, chegou a imunização racional para o equilíbrio de todos, para a paz de todos, felicidade de todos, para a harmonia de todos, enfim, para o bem verdadeiro, geral, universal. A riqueza maior do mundo é a imunização racional. Brilhante maior de todos é a imunização racional. Racionalmente, todos brilham, porque brilham com consciência e brilham conscientemente, devido ser racional, o equilíbrio eterno, a razão eterna. E com o elétrico e magnético, completamente ao contrário. O desequilíbrio sempre permaneceu e parecia que tinham que ser assim, a vida inteira. Parecia que seria uma eternidade vida fora. Mas, hoje, estão vendo de que modo e de que forma, como caminharam, e tinham forçosamente que chegar este dia glorificador do animal racional. Tinha que chegar esse dia, porque o animal racional, do jeito que todos estavam vivendo, nem podia viver mais assim deste jeito. O desequilíbrio aumentando de uma tal maneira que o animal racional não tinha mais sossego. A vida se tornou embrutecida, o animal racional quase virando máquina, e assim, não resistindo
os contrastes da vida, enfrentando a vida porque vivia, muitas vezes com uma infinidade de sacrifícios para dar conta do recado. A vida se tornou para muitos uma coisa intolerante e por isso muitas vezes desanimados e dizendo: não sei mesmo o porquê estou vivendo. Dizendo e assim vivendo iludidamente, encantadamente, falando inconscientemente, por desconhecer o seu ser de encantado. E por desconhecer as bases outorgantes do verdadeiro ser natural, admitindo este natural de mentira, por não conhecerem o verdadeiro. Por tudo ser mentira, é que tudo se acaba, e que tudo tinha que se acabar, por não ser verdadeiro. O desequilíbrio é o causador de todo o sofrimento, de todos os padecimentos. Aonde existe o desequilíbrio, existe o sofrimento. Porque quem está desequilibrado não sabe o que diz, não sabe o que pensa, não sabe o que faz, e por não saber, está provado que tem mesmo que sofrer. E hoje, chegando o conhecimento do desencanto em mãos de todos, e a satisfação geral universal de todos, por terem em mãos a solução deste mundo encantado, porque desconheciam o porquê deste encanto. E por desconhecerem o porquê deste encanto, é que o sofrimento permanecia dia e noite, como um maior brilhante do mundo, porque todos sofrem. Todo encantado é um sofredor. Todos sofrem, cada qual com o seu sofrimento. Basta ser matéria podre para ser um sofredor. Basta ser matéria podre para ser um pobre coitado. Basta depender de uma máquina que não tem eficiência alguma. Uma máquina deficiente, sujeita a todos os desarranjos. E por isso, não há quem não sofra. Todos são sofredores, cada qual de sua maneira, do seu jeito e de sua forma. Os desacertos, enfim, as espécies são muitíssimas, as maneiras da mesma forma. Está aí o desequilíbrio findado, por conhecerem o porquê que eram assim como são e o porquê que desconheciam. Hoje, chegando em mãos de todos a sua luz verdadeira, a luz racional, a luz do mundo de sua origem, e felicíssimos para o resto da vida, porque uma vez iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, receberão todos os esclarecimentos precisos para o equilíbrio racional. E daí são abolidos todos os males da vida, e são abolidos todos os males do corpo, por viver racionalmente, ouvindo e vivendo, sob a orientação de sua verdadeira base de origem, a planície racional. Eram racionais puros, limpos e perfeitos, que se deformaram em animais racionais e ficaram deformados pelos transes que passaram, pelas transformações que passaram, ficaram desconhecidos da sua verdadeira origem. E por isso, tinham que viver como estavam vivendo, como animais racionais. E hoje, conhecendo o porquê de tudo isto,
sabendo o porquê de tudo isto e adquirindo em mãos o conhecimento, que assim tinha que ser: conhecer para saber o porquê de tudo, e assim, iluminados pela sua luz verdadeira, a luz racional, o elétrico e magnético perdendo toda a ação, toda a sua influência sobre um animal racional, entrando tudo em forma racional. Ao passo que, como estavam vivendo, viviam igualmente ao animal irracional, por estarem sob as mesmas influências, sob a mesma direção e sob os mesmos fluidos, o elétrico e magnético. Então, com esta carga magnética em cima, o elétrico e magnético tinham que ficar completamente desregulados. Tinham que ficar ferozes, por estarem recebendo as influências das feras, o elétrico e magnético. Tinham que ficar com o gênio mau, o gênio das feras, por estarem sob o domínio da luz solar, que é o elétrico e magnético. Tinha que ter o gênio igualmente ao animal irracional. E daí a causa de todo o desequilíbrio do animal racional. Porque a carga magnética só produz o mal puro. É a causa de todos os males, e de todos os venenos, e de todas as ruínas, e de todas as doenças existentes aí neste mundo. A carga magnética só desequilibra, e por isto, eis a razão do desequilíbrio de todos no mundo, devido à carga magnética, mal puro, só faz mal. Ora, animais racionais, debaixo do domínio desta base destruidora, só tinha que sofrer muito e receber intuições, aspirações, só para o mal, o progresso do mal. O progresso de destruição é o orientador do animal racional. Recebe orientações e é orientado pela carga magnética. A carga magnética é a causa de todos os males e de todos os desequilíbrios, porque os animais racionais não são seres pertencentes ao elétrico e magnético. Não são seres pertencentes a este mundo elétrico e magnético. São seres que pertencem a outro mundo, e por isso são animais racionais. A origem é racional. E onde é esta base de origem? É lá em cima, na planície racional, o outro mundo que deu consequência a este antimundo. Então, por desconhecerem a sua verdadeira origem, por desconhecerem a sua verdadeira base natural e por desconhecerem, estavam admitindo uma base a qual não pertencem, o elétrico e magnético. Eis a razão de fazerem todos os esforços e todos os sacrifícios para o bem de todos e para o bem de si mesmo, porque tudo é ao contrário. Os males sempre multiplicando, cada vez mais, a ponto de não saberem mais o que vão fazer para pôr termo a toda esta calamidade. Os esforços, desde o princípio, feitos de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os feitios, e nunca puderam encontrar o ideal,
que é pôr termo no desequilíbrio do mundo. E agora, conhecendo, vendo e sabendo o porquê de tudo isso, e abraçando o seu mundo de origem, a planície racional, a luz racional, a luz do verdadeiro ser do animal racional, e encontrando o bem para sempre, e o bem eterno, e receber todas as orientações precisas da sua base de origem, do seu mundo de origem, a planície racional. E assim, a luz racional está aí na Terra para sempre. A verdadeira luz do animal racional está aí na Terra para todos. É só ter persistência no conhecimento racional para adquirir a sua verdadeira luz, a luz racional. Já há muito que todos não tinham mais com quem contar, não tinham mais com quem agarrar. E por isso, a situação calamitosa que atravessa o mundo, nesses momentos de dúvida, nesses momentos que ninguém tem garantia, nesses momentos de angústia que tomou conta de todos, todos vivendo com medo, quantos com a vida em perigo e a decepção chegando e a desilusão de tudo, devido ao desequilíbrio que impera no mundo inteiro, a ponto de não haver mais respeito a coisa alguma. Como quem diz, estamos vivendo no mundo e o que parece é que a loucura tomou conta de todos. As monstruosidades, as calamidades, enfim, um montão de ruínas, por estarem vivendo fora do verdadeiro natural, dominados pela luz solar do elétrico e magnético. Todos no mundo vão ficar iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, do mundo de sua origem, a planície racional. Todos no mundo vão ficar iluminados pela sua verdadeira luz, do mundo da origem de todos, a planície racional, por conhecerem agora a origem do seu ser, a verdadeira origem e o verdadeiro natural do seu ser. Viviam aí, encantados, sem conhecer a sua verdadeira origem, sem conhecer o seu verdadeiro natural. E hoje, conhecendo a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural e o porquê de serem animais racionais. O porquê de serem animais racionais e a origem de racional. E o porquê de serem racionais, puros, limpos e perfeitos. E o porquê se deformaram em animais racionais e ficaram desconhecidos de sua origem, de sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural, por se deformarem em animais racionais. Hoje, convictos e certos da razão de serem assim como são e do porquê que assim ficaram, todos sentindo os efeitos do seu verdadeiro natural, todos sentindo esta grande realidade de saberem e conhecerem a razão de serem animais racionais, vivendo e conhecendo e sabendo o porquê de tudo isto, e sabendo o porquê que assim ficaram encantados, aí neste encanto pavoroso, sem dar solução do seu ser verdadeiro, e sem dar solução do porquê viviam aí mantendo os mistérios de si mesmo.
mantendo os mistérios do mundo, se considerando enigmático, por não saber descrever a verdadeira razão do seu ser, a verdadeira razão do seu verdadeiro natural, vivendo no mundo perdidamente, se considerando um enigmático dentro deste mundo, deste encanto enigmático, procurando tudo saber e tudo conhecer, e ficando todos na mesma, mantendo os mistérios, mantendo os enigmas, vivendo de experiências a vida inteira, como verdadeiros cegos de olhos abertos, que tudo está vendo e não sabendo o porquê, não sabendo descrever o porquê, sofrendo esta temporada toda e mantendo a vida como se fosse esta mesma. Na mesma hora, se contradizendo, por não saber desvendar os mistérios, os enigmas, e dizendo consigo mesmo: ainda não sabemos nada, porque este mundo é um mistério, mas nós não sabemos o porquê o nosso ser é misterioso, por nós desconhecermos o nosso verdadeiro natural, a nossa verdadeira origem, e por isso sabemos muito, mas ainda não sabemos nada, porque os mistérios estão todos como uma rocha, que ninguém nunca pôde desvendá-los. E assim, se alimentando com essas fracas experiências, de experiências em experiências, ou em experiências sempre, para acertar ou não, vivendo como cegos penitentes neste mundo, sem saber porquê, procurando tudo saber e ficando sempre por saber a realidade verdadeira, e achando, por isso, muito esquisito, por não saber o porquê da constituição deste mundo, da constituição desta vida de lutas sem fim, vivendo igualmente a um irracional, que não sabe descrever a razão do seu ser, e não sabe por que aí vive, não sabe por que da constituição deste mundo, da constituição do seu ser, vivendo igualmente um parasita, que de tudo depende para viver, sem saber por que são parasitas, que os que estão vivendo de esperança, que não sabem como foi feito, nem por que foi feito, nem por que existe, vivendo sem saber por que vive e olhando para tudo isso sem saber por que existe. Vivendo igualmente a um animal, a um vegetal, a uma espécie diferente por serem livres pensadores, com espécie diferente por ter o comando superior aos demais, este comando por ser de origem racional. Por se deformarem em animais racionais e ficarem desconhecidos da sua origem e do seu verdadeiro natural e do seu verdadeiro ser, e por isso aí vivendo como um vegetal superior aos demais, num certo ponto inferior a todos, por depender de tudo para poder viver. Verdadeiras parasitas, ou verdadeiros parasitas, que só destroem e só consomem sem saber porquê. E nada constrói, somente destrói, somente explora, vivendo neste mundo igualmente a uma parasita destruidora,
dependendo de tudo para poder viver. Na mesma hora, querendo ser mais do que tudo. E nesta contradição berrante, que faz com que muitos desanimem até de viver, por conhecerem e reconhecerem o ponto ridículo que a humanidade chegou. O ponto ridículo é de quererem ser o que não são. Este é o ponto ridículo, querendo ser mais do que tudo, quando são menos do que tudo. E por isso, dependem de tudo para poder viver. Então, são menos do que tudo, e se colocando superior a tudo, pela inconsciência permanecer do que são e do porquê assim são. Agora, vejam o ponto do desequilíbrio que chegaram, de não serem superior a tudo verdadeiramente, inferior a tudo, por depender de tudo, e este tudo não depender do ser animal. Mas este ridículo, os mais estudiosos e observadores conseguem analisar e ver o quanto é ridículo o ser humano. É um parasita que não sabe o porquê ele assim é. É o quê? Parasita. Parasita por quê? Porque depende de tudo para viver, esperando tudo para viver, não sabendo dar explicação do porquê que se tornou um parasita. Mas um parasita monstruoso, um parasita que só destrói, desconhecido da sua existência, desconhecido da existência e do porquê de todos os feitos que existem nesse mundo, desconhecido de tudo, cegos de olhos abertos, e por outra, um vegetal destruidor, monstruoso, que desconhece o porquê que é destruidor. Então, não sabendo e nem conhecendo, e não sabendo descrever o porquê que chegaram a este ridículo de viverem sem saber por que estão vivendo, habitando neste mundo sem saber por que aí habitam. O atraso da cegueira é tanto que julgam e pensam que estão certos assim, que sabem o que estão fazendo, que a vida é esta mesma, que a vida é assim mesmo, que tudo pode ser assim mesmo, como coisa que conhecesse verdadeiramente o porquê do seu ser e o porquê do mundo e o porquê de tudo. Veja a cegueira a que ponto chegou. Se o desequilíbrio é tão grande que vivem aí sem saber por que vivem. Devido tudo isto, é que o desequilíbrio é grande entre todos. Uma vez assim sendo, as confusões são permanentes, o desequilíbrio permanente, os desentendimentos permanentes, por desconhecerem a verdadeira base de origem, a verdadeira base de origem de todo este ser e de todos os seres, o porquê deste mundo ser assim e do porquê todos assim serem, e o porquê todos assim ficaram. Por desconhecerem o verdadeiro natural, que é a verdadeira origem, é que ficaram, mesmo assim, esquisitamente, sem saber o verdadeiro rumo a tomar, a seguir. E por não conhecerem o verdadeiro rumo, é que a vida se tornou este flagelo, este caos, este desespero, este sofrimento permanente entre todos no mundo, universalmente, por desconhecerem o rumo a tomar.
e hoje conhecendo o rumo a tomar, porque conhecem a verdadeira origem, o verdadeiro natural, o porquê deste mundo e o porquê de todos assim serem, conhecendo o seu mundo de origem, conhecendo a sua verdadeira luz e conhecendo o porquê desta luz solar, do elétrico e magnético, a qual não pertence aos animais racionais. E agora, em nome destas revelações do princípio e fim do mundo, é que estão conhecendo a sua verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira de animais racionais, do seu mundo de origem, a planície racional, o mundo que deu consequência a este antimundo que estão habitando e que não conheciam. Desconheciam o porquê aí nasciam, desconheciam o porquê aí nasceram, desconheciam o porquê este mundo assim é, desconheciam o porquê que todos assim são, vivendo igualmente a parasitas, que não sabem descrever o porquê do seu ser, vivendo às custas de tudo, sem saber porquê, e mantendo a vida assim, e por não saber nem conhecer, dizendo: a vida é esta mesma. Por não saberem por que viviam assim, e por que vivem assim. Por não saberem que a verdadeira vida não é esta mesma. Nós somos parasitas, mas não sabemos por que estamos dependendo de tudo para viver, destruindo tudo que nós não conhecemos. Não sabemos a origem e muito menos como foi feito, nem por que foi feito, nem quem os fez. Vivemos aqui às tontas, às cegas, dependendo de tudo para viver, sem saber por quê. Que é uma vergonha querer se colocar melhor do que tudo, se este tudo é superior a nós, porque não depende de nós para viver, e nós dependemos de tudo para viver. Portanto, somos menos do que tudo. Somos, assim, parasitas, que temos que viver assim, até que chegue o dia de nós sabermos e conhecermos o porquê que somos assim. Hoje, dependemos de tudo para viver. Vivemos explorando tudo para poder viver. E este tudo que está aí não depende de nós para viver. Nós somos uns infelizes e nos consideramos, pela inconsciência, tão felizes e vivendo ridicularizados desse jeito. Felicidade ridícula. Felicidade de cegos penitentes. Felicidade de inconsciente, que se sente feliz sem saber definir esta felicidade. Se sente feliz em ser um parasita. Se sente feliz em ser ridicularizado deste jeito. Hoje está aí quem não sabe o que diz, e é por isso que o sofrimento no mundo se multiplica cada vez mais. É por isso que assim vem de muito tudo de mal a pior, por admitir a inconsciência como uma coisa certa. Ninguém tem certeza de tudo. A nulidade do seu ser e a nulidade de tudo e a nulidade da matéria. E na mesma hora, achando que nesta lama, que é a matéria, estão todas as maravilhas.
por a vida ser de lama. Matéria, uma coisa podre, sem qualificação. De tão podre que é, por si mesma se destrói, e tudo isso se acaba. Mas a cegueira é tanta que faz com que os inconscientes tenham esta lama podre, que é a matéria, como uma coisa de grande valor. Que valor tem o mal? Nenhum. E por que dar valor ao mal? Quem dá valor ao mal vive mal e acaba mal. E por isso tudo se acaba. O mal por si mesmo se destrói. Vive mal e acaba mal. E a inconsciência e a cegueira, e por falta do verdadeiro conhecimento do seu verdadeiro ser, faz com que dê valor a uma coisa que não tem, a esses ridículos todos, a esse nada, como se tudo fosse, estes valores aparentes. E por tudo assim ser, é que tudo se acaba. Por tudo não ter valor algum, é um tudo aparente, que surgiu do nada e acaba em nada. Veja o ridículo que chegaram, o ridículo dos ridículos, de dar valor àquilo que nenhum valor tem. Porque aparências não são verdades. E por isso, tudo é falso. E por isso, tudo se acaba. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E o mal, por ser mal, por si mesmo se destrói. A luz das aparências, a luz solar, a luz do elétrico e magnético, a luz da mentira, por não ser a verdadeira luz, é que tudo se acaba. Por tudo ser mentira, é que tudo se acaba. Se tudo isto fosse verdadeiro, nada se acabaria. Tudo seria eterno. Por tudo isto ser mentira, é que tudo se acaba. Se fosse verdade, não se acabaria. E por isso, a luz solar é a luz da mentira, a luz de aparência, a luz do elétrico e magnético, a luz de mentira, a luz das aparências, a luz que aparenta ser verdadeira, mas não é. E por não ser verdadeira, tudo se acaba. A luz do elétrico e magnético é a luz das aparências, a luz solar, por ser tudo mentira, e por isso tudo se acaba. A luz verdadeira é outra, é a luz eterna, a luz racional. Esta é a luz da eternidade, é a luz do outro mundo que deu consequência a este, a planície racional. A luz racional, a luz verdadeira dos animais racionais. A luz do elétrico e magnético é a luz de mentira, que por ser tudo isto mentira, é que tudo se acaba. Se fosse verdade, nada se acabaria. Tudo seria eterno. Mas, por ser mentira, é que tudo se acaba. Portanto, a luz solar é a luz da mentira. E por isso, conserva aí as aparências. Mas as aparências não são verdades. E por isso, todos à procura da verdade das verdades. Porque de verdades aparentes, todos são cheios. E de falsas verdades, todos estão cheios, traídos
por estas verdades. Todos estão cheios. Todos estão com o bucho cheio destas falsas verdades. E por tudo isso ser falsas verdades, é que tudo se acaba. É verdade hoje, mentira amanhã. Portanto, aparências não são verdades. A luz de mentira, a luz que não é verdadeira, a luz solar, a luz do elétrico e magnético, a luz das aparências, a luz que mantém as aparências como se fossem verdades. As aparências não são verdades, e por isso estão todos no mundo à procura da verdade das verdades, e nunca encontraram, a não ser agora, na imunização racional. O conhecimento racional, o conhecimento da origem de tudo e de todos. Portanto, a luz do elétrico e magnético é mentira, e por isso mantém essa vida de mentiras. E por tudo ser mentira, é que tudo se acaba. Verdades aparentes é que existem aí, dentro do elétrico e magnético, dentro desta luz de mentira, a luz solar, do elétrico e magnético. Por ser mentira, tudo se acaba. E todos traídos com esta falsa verdade, todos traídos com esta vida de mentira, todos traídos e vivendo traídos dentro desta luz de mentira, o elétrico e magnético.